Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? Esse canal é um correspondente diretamente para todos os patriotas, da direita e conservador. Somos totalmente contra os terroristas, traficantes e os comunistas. Esse tipo de gente, que todos eles estão juntos com pessoas contra Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, qualificado, competente, a voz da verdade, corregedor e o homem temente a Deus. Hoje, dia 2 de março do ano de 2025. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. 2 de março de 2025. Quem está falando é o Emilate, o senhor Oscar Aníbal Chapman, árbitro, justiça particular, justiça paga. Urgente. Atenção, atenção. Se requer muita atenção. Já está determinada o procedimento de pacificação, tentando imediatamente a reunião de rendição com o senhor Putin da Rússia, a que imediatamente a União Europeia opta pela sua gestão. Fica a OTAN já sem características. Está decretada a prisão do representante da Ucrânia, sócio do Biden, sócio do Lula. Biden deu para o Lula 50 bilhões de dólares neste último evento no Rio de Janeiro. Eles estão arrecadando dinheiro para se fortalecer na Europa. Então, o reino de Sua Majestade Charles deu um crédito em libras, emprestou dinheiro para a Ucrânia, mas não tem dinheiro que possa ser transferido. E quem fizer isso, entra na lei do Emilate, na lei de confiscos de ativo em todo o planeta, todos os bens confiscados. Então, nós determinamos, por favor, entendam, senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor é da Polícia Federal, na função deputado federal da República Federativa do Brasil. Os seus inimigos já decretaram prisão para todos os senadores, prisão para todos os deputados. Eles se encontram cerceados
Ou seja, todo aquele que não obedecer ao Lula será colocado na prisão em uniforme, conluio do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que já estabeleceu que todos, senadores, governadores, prefeitos e também autarquias, Polícia Federal, todo mundo, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo vai estar sujeito à determinação do Supremo Tribunal Federal. Isto já está sendo posicionado. Precisamos, senhor Eduardo Bolsonaro, combatente da Polícia Federal, da liberdade do povo, da República Federativa do Brasil, permaneça nos Estados Unidos da América. Estamos providenciando ao que o senhor esteja acautelado pelo Emilate, o senhor e os seus parentes, todos acautelados, sua família, acautelados pelo Emilate. Sabemos da covardia dos terroristas no país, terrorista narcotraficante Brasil, identificado. Estamos já com a captura desse GovBR. Eles não querem entrar em acordo. Então precisamos que o senhor Eduardo Bolsonaro permaneça no território dos Estados Unidos da América imediatamente, como também todo aquele que tenha perseguição, faça os Estados Unidos da América sua extensão de lar ao combate destes terroristas que eles alegam ter milícias, estão dispostos a abrir os presídios para os mercenários aparelhados de fuzil, bombas, estabelecer o terror na população civil da República Federativa do Brasil. Estamos já determinando a contra-espionagem das Forças Armadas, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, das autarquias livres. Que saibam, vocês também serão vítimas deste terror que se apossou através de amotinação de funcionários públicos que estão a combater através de medidas opressivas e imorais contra a população da República Federativa do Brasil. Estamos já no combate, estamos já com logística que não podemos revelar. Então, permaneça imediatamente nos Estados Unidos. O dinheiro da USAID, que foi otorgado a esse ladrão filha da Luiz Inácio Lula da Silva, que comprova Biden, Obama, Bush, todos já com o seu falecimento através da lei Motvix, que confisca qualquer bem, qualquer dinheiro em qualquer lugar do planeta, e todo aquele que queira compartilhar deste procedimento de medidas opressivas e imorais que estão a submeter a população da República Federativa do Brasil e a população da República Federativa do Brasil, seu território. Já descobrimos o objetivo desta organização: Foro de São Paulo, China, Norte-Coreia,
Vocês querem diminuir de 7 bilhões de seres humanos no planeta para 1 bilhão. E já estão identificados os venenos a serem aplicados na população civil. Por favor, viralize isto. E conforme determinação, tomei um esporro, porque eu não coloquei o Pix de sobrevivência. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranimaltiapano@gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34, Mercado Pago. Já sabemos que o Francisco, o Papa, que é procurado condenado, Bergoglio, estuprador, pedófilo, a última pessoa que falou com ele foi a Janja. A Janja ameaçou o Bergoglio para entregar o dinheiro do narcotráfico a todos os países. Se ele assim não obedecer, ele será eliminado, morto. Então, ele se defecou, se cagou todo, literalmente. Merda pela batina. Aí ele foi levado ao hospital e lá está, internado. Entenderam? Fui claro? Está entendendo o que eu estou falando? Nós queremos imediatamente o senhor Messias Bolsonaro na presidência da República. Ainda no dia de hoje, domingo, as diretrizes já foram tomadas. Não haverá misericórdia. Vamos colocar vocês, os que sobrarem, né? Os que não se amotinarem, os que não afrontarem as tropas de coalizão em aviões rumo a Cuba. Entenderam? Estou sendo claro. Quem está falando aqui é o interventor pela emenda 45. Vocês mexeram com quem não devia. E agora, chupa que é de uva. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tiapano, interventor na República Federativa do Brasil, representando 123 nações do Tribunal Penal Internacional. Vamos proceder imediatamente com a intervenção no Brasil. Estamos em guerra com o Brasil. Entenda, não temos mais o que esperar. Você com esse Lula, filha, com todo o Macron, com a van der Leyen, todos vocês estamos em guerra. Entenderam? Porque vocês sabem que nós já procedemos contra Obama, contra o Bush, contra toda essa membresia que foi aparelhada pelo George Soros, pela USAID. E já os nossos colegas do Supremo, da Corte Suprema dos Estados Unidos da América, procedemos com o confisco de todos os bens, de todos os envolvidos. Obama, tu vai ficar sem dinheiro. Bush, vamos tomar todos os teus bens. Todos vocês que traíram os Estados Unidos da América, toda a população dos Estados Unidos da América, foram todos roubados por este... Então vamos ao relatório. Atenção, atenção contra espionagem do Exército, da Marinha da Aeronáutica. Atenção, SEBIN, ABIN. Atenção, Polícia Federal. Atenção, Polícia Civil, Polícia Militar. Atenção, quem está falando é interventor. Ou seja, vocês não devem aceitar mais ordens do GovBR, do governo da República Federativa do Brasil, dos seus superintendentes ou o que for. Já estamos com a intervenção da Interpol.
Estamos mandando as tropas já proceder para a captura do Alexandre de Moraes. Então nós temos já o delegado da Polícia Federal, Braço, que compactou com a USAID, com a CIA, já a colocar e forjar a entrada do Felipe, como é que é o nome desse? Felipe Martins, né? Felipe Martins. Já estamos, vocês forjaram, colocaram, tem o rapaz sendo torturado. Então escutam, vocês não aceitam Nadino, filha da Zanin, a puta, todos vocês estão presos. Vou levar vocês ainda hoje pra Cuba, seus filha da... Vocês não querem saber de proceder conforme determina a lei, então a lei vai pegar vocês o Emilate. Entenderam? Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Deu pra entender? Não tem mais diálogo com vocês. Vamos intervir neste final de semana. Já estamos mandando tropa pra isso, seus filha da puta. Entenderam? Não tem diálogo, não tem conversa. Não tem Itamaraty, não tem porra nenhuma. Tem tiro e bomba. Entenderam? Tô sendo claro? Então já estamos procedendo. Por favor, viralize isto o máximo possível. Então, Moraes, você, o teu Supremo Tribunal Federal, todos vocês, em cana, e tudo confiscado. Não tem dinheiro pra ninguém. Vamos botar também senadores. Vamos fuder com a vida de vocês, seus filhos da puta. Tem que botar o Bolsonaro agora na presidência da República, porque vamos fazer uma devassa. Vamos acabar com vocês. Não vamos ouvir ninguém. Entenderam, seus filhos da... Vocês estão procedendo contra a população da República Federativa do Brasil. Vocês estão querendo jogar bomba aqui, seus filhos da... Não vamos deixar. Ouviram? Tô sendo claro? Entendeu? Se não entendeu, foda-se! Foda-se! Viralize isto! O maior desinfetante é a luz do sol. O que nós queremos é transparência. E diante dessa afirmação, e seguindo a lógica do senhor Gonê e da Polícia Federal, de que quem questiona o sistema eleitoral brasileiro incorre em crime ou é cúmplice de crime, o senhor Gonê esqueceu de colocar no inquérito 229 deputados federais que corroboraram essa tese, que defenderam essa tese e materializaram essa tese com seu voto. Então, senhor Gonê, o senhor errou na sua argumentação e o senhor, infelizmente, cometeu uma omissão. Não quero criminalizar o senhor deputado, eu estou indo aqui na tese do senhor Gonê, que quem questiona o processo eleitoral é um criminoso. Putin vai colocar 150 mil tropas na fronteira e a OTAN responde: Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too. Você não ouviu errado. A Rússia está mobilizando soldados para a Bielorrússia, que faz fronteira com 3 países membros da OTAN, entre eles a Polônia. O presidente russo utilizou a mesma justificativa que apresentou há 3 anos, quando iniciou a invasão da Ucrânia, afirmando que aquelas tropas são apenas para exercícios militares. Segundo algumas fontes, como a Sociedade Militar, já foram posicionados mísseis de médio alcance e até armamento nuclear. Imagens de satélite revelaram a instalação de hospitais de campanha e depósitos de munição próximos à fronteira. Essa mobilização é 3 vezes maior do que a invasão inicial da Ucrânia. Em resposta, a OTAN declarou estado de alerta. 40 mil soldados da aliança foram mobilizados para defender pontos estratégicos na região. Agora, o presidente do Senado diz assim, não, eu não cumpro porque tem que mudar. Meu Deus, como assim? Será que ele faria isso com algum livro sagrado? Será que faria? Esse é o nosso livro sagrado. É a nossa Bíblia. É o Antigo e o Novo Testamento estão aqui. Eu escrevi até um artigo no Gazeta do Povo hoje, aludindo a alguns cenários que podem discorrer dessa situação que está se apresentando nos Estados Unidos. Temos as investigações com relação ao USAID e também temos esses indiciamentos feitos pela empresa do Trump e do Rumble. Muito bem. Eu vou citar aqui um precedente que eu menciono até no meu artigo, que é a questão do Panamá. O Panamá
como é que começou a situação do Panamá, resolvida a situação do Panamá nos anos 80. Nos anos 80, o Panamá era liderado por um ditador vinculado com narcotráfico, violação de direitos humanos, praticamente padrão do que a gente está vendo hoje na Nicarágua, na Venezuela, todos esses países aí. Um general de Farc que se torna presidente da República. Muito bem. Como é que eles fizeram? Houve um indiciamento numa corte da Flórida com relação a narcotráfico e também a abuso de direitos humanos. Então começou em Tampa, na Flórida. Por um júri popular ele foi indiciado. Existiam provas, foram apresentadas. Ele não compareceu para aquele indiciamento, óbvio. E o que acontece? Aquela corte o condenou e ele poderia, aí, condenou a ser julgado, né? Ele fez um indiciamento e aí ele teria que ser julgado. Mas quando ele faz o indiciamento, ele já deveria ter sido ao menos preso, aguardando o julgamento. Né? Lá a prisão em primeira instância. Vamos lembrar isso, não tem esse negócio de segunda instância não, é lá em primeira instância. Então o que aconteceu com o Noriega? Lembrando, ele é presidente do Panamá, que hoje imagino que esteja de bem com o Brasil, com toda a questão da América Latina. Ele foi indiciado, recusou a ir para o julgamento, e aí o governo norte-americano começou a aplicar uma série de sanções em cima do presidente. O presidente não reagia, porque ele dependia mais do narcotráfico, de compra de ouro e uma série de coisas. Então não podia bloquear as contas dele, os ativos dele, não importa. Aí começaram a bloquear as contas de todos os envolvidos que poderiam estar extraditando o Noriega, mas que não estavam extraditando. Aí começou a pegar todo mundo. Pegou os apoiadores do governo, pegou partidos, pegou juízes, pegou todo mundo, né? Através desses ações unilaterais. Muita gente. Não foi bastante, demorou 2 anos esses processos. E aí, eventualmente, falou assim, olha, esse cara não vai sair, porque o narcotráfico está sustentando tudo aquilo lá. Vamos ter que mandar uma força-tarefa, mandar vir buscá-lo. E olha que curioso, ele fugiu, porque os Special Forces, lá, os Navy SEALs, na noite anterior já estavam no país, já tinham invadido o país antes, neutralizado todos os portos e aeroportos, ele não tinha para onde fugir. E aí veio uma força que desembarcou nas praias lá do Panamá e adentrou a cidade do Panamá com blindados e tudo mais. E ele não tinha para onde escapar. E aonde que ele foi buscar refúgio? No Vaticano. Por que será no Vaticano? Alguns especulam que muito do dinheiro do narcotráfico estava lá no Banco do Vaticano. É um detalhe. Mas isso, a verdade, nesse sentido, ainda não apareceu. Um escândalo USAID aí com relação a isso não apareceu ainda. Mas, enfim, dizem as más línguas que o Vaticano recebeu e lavou as mãos com relação a ele, com relação a essa ação norte-americana, muito bem. Ele ficou lá e, eventualmente, fizeram um bloqueio, começaram a usar canhões de som. Esses canhões de som, eles jogavam o som para dentro da embaixada e causa náusea. Você não aguenta muito tempo exposto àquilo. E praticamente demorou, acho que 40 minutos, ele se rendeu e foi extraditado para os Estados Unidos e lá finalmente foi julgado. E o que acontece aí ficou preso até os dias de hoje, até recentemente. Muito bem. Dá para fazer alguma coisa similar aqui no Brasil? Não. Não acho que essa última parte de ação militar possa acontecer. Se bem que se o Brasil está brincando com fogo aqui, porque nós não estamos falando do Brasil nos anos 80, nós não estamos falando do Brasil nos anos 90, nós estamos falando do Brasil no século XXI, em que o governo já sinalizou apoio a grupos terroristas, sinalizou apoio ao narcotráfico, sinalizou apoio aos ditadores que existem no mundo. Então tá muito precária essa percepção. E viram como é que os Estados Unidos agiu com relação a líderes no Teherã, dentro do Teherã. Encontraram alvos dentro das suas casas, né, porque se colocaram como inimigos dos Estados Unidos, da segurança nacional norte-americana. Então, veja o tipo de operação que eles fizeram lá. Fizeram uma força invasora? Não fizeram uma força invasora. Drones, ação à distância. Pode chegar a isso? Eu acho que não. Porque também as instituições brasileiras, aí sim vão começar a reagir no primeiro... Antes de chegar nesse ponto. Né, com relação àquelas sanções individuais, que realmente vai pegar aí muita gente que está protegendo esse governo e todos aqueles vinculados. E também acho que se pegar um juiz, vai pegar todos os juízes. Porque esse juiz não vai sozinho. Na minha opinião, e estou conjecturando politicamente aqui, não estou com bola de cristal nenhuma,
mas só estou discorrendo aqui sobre um precedente que já aconteceu na região e foi exatamente isso, essas situações, né? Que você começa a criar sanções em um, e esse um ou bloquear ele, tirar ele do jogo, e esse um acaba entregando outros, aí os outros começam a ser sancionados, então isso acaba tendo um efeito cascata que antes que chegue nesse momento, eles vão fazer alguma coisa, ou as instituições brasileiras vão fazer alguma coisa. Essa é a minha previsão. O bilionário Elon Musk resolveu desafiar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e ameaçou liberar contas bloqueadas pela Justiça. Há pouco, o bilionário postou, abre aspas, em breve, o X publicará tudo o que é exigido. Pessoal, quero comentar com você aqui uma questão que está se desenhando, e eu estava ouvindo um bate-papo entre alguns juristas aqui, aonde o que está se desenhando é uma possível, preste atenção, extradição do ministro Alexandre de Moraes para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está sendo processado. Isso é uma realidade. Isso aqui não é ficção, não é que sonho se isso acontecesse, não. O Alexandre de Moraes pode ser extraditado para os Estados Unidos e cumprir cadeia lá, caso seja condenado em todas essas acusações. O que eu acredito que o negócio para ele é o fim da linha e não tem jeito? Primeiro, ele está sendo processado pela OEA, aliás, ele está sendo investigado pela OEA, e o relatório final vai fazer com que ele seja minimamente punido por uma organização poderosa interamericana. Ele está sendo processado, né, no parlamento americano. Ele pode perder o seu visto americano, nunca mais entrar nos Estados Unidos, ser considerado persona não grata nos Estados Unidos. E o pior, ele agora está sendo processado na justiça criminal dos Estados Unidos só pelo presidente Bolsonaro, o dono do presidente Donald Trump, que é um dos homens mais ricos do mundo. Você imagina o que tem de dinheiro esse Trump para gastar com advogado. O Trump está acostumado a brigar, gente, na casa dos bilhões de dólares de gastar com advogado nos tribunais americanos. Aonde o Alexandre de Moraes vai arrumar dinheiro para se defender nos Estados Unidos? Isso aqui é um ponto. E outra coisa, como é que ele vai lá para se defender? Vai correr lá a revelia e a indenização que o Trump está pedindo. Daqui a pouco nós estamos investigando aqui, estamos procurando saber os bilhões de dólares que o Trump está pedindo de indenização. Não só ele, mas o dono do Rumble e o pior, gente, o dono do X, dono da Tesla, o dono da SpaceX, o homem mais rico do mundo, bilionário, Elon Musk, também vai entrar com processo civil criminal. Gente, acabou. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses berros que ele está dando, que vai prender o Bolsonaro, aceitando, né, o sistema, o PGR do Lula, isso aí, gente, é o berro final. Isso não vai dar em nada. Escuta o que eu estou te falando, é só barulho. E detalhe, há quem diga que a única maneira do poderoso da toga escapar das mãos da América, dos Estados Unidos da América, caso seja condenado e o pedido de extradição seja feito, é claro que se o Lula permanecer do poder, isso não vai acontecer. Mas se o Bolsonaro entrar lá, meu irmão, vocês lembram que o Bolsonaro mandou o Battisti, um dos maiores narcotraficantes procurado pela polícia, pela Interpol e pela polícia italiana? Lembra que o Bolsonaro mandou a Polícia Federal atrás dele, mandou ele para ele cumprir prisão na Itália, e o PT ficou louco? Porque no governo do PT, o Battisti estava tendo asilo político aqui no Brasil. Vocês lembram disso? E o Bolsonaro inverteu. Deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer país do mundo que tenha acordo de extradição de criminoso com os Estados Unidos, que o Xandão botar o pé, ele vai ser mandado para lá para cumprir cana, meu irmão. E o que você acha que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2027, quando o presidente Bolsonaro se assentar à cadeira da presidência da República de novo? Fala para mim o que você acha que vai acontecer. Nesse interim, o Xandão condenado nos Estados Unidos. O Battisti ficou aqui, Bolsonaro tolerou um dos bandidos mais procurados da história da Itália, que enquanto a Dilma, o Temer, essa turma estava no poder, se refugiava aqui no Brasil, Bolsonaro senta na cadeira da presidência da República e manda ele para cumprir pena na Itália. O que você acha que vai acontecer? Você não acha que o Bolsonaro também vai extraditar o Xandão? É o que eu falo. A vida
É uma roda gigante, senhor ministro. Um dia nós estamos aqui, outro dia nós estamos aqui, e como diria um amigo, o mundo não gira, o mundo capota. A única chance do Xandão escapar dessa tragédia que pode acontecer na vida dele é se exilando em países comunistas. O todo-poderoso Xandão, ministro do Supremo brasileiro, protagonista de perseguições sem precedentes contra conservadores no Brasil, preste bem atenção nisso, ou seja, ele é o protagonista da perseguição sem precedentes contra conservadores no Brasil, pode finalmente enfrentar a justiça, mas não no Brasil. É aqui que a cabeça deles estão bugando. Aqui no Brasil, no comando dessa cambada, impera o que nós chamamos de impunidade dos poderosos. Bom, segundo fontes ligadas ao próprio Itamaraty, já é sabido que o Xandão estaria correndo sérios riscos de prisão caso pisasse nos Estados Unidos da América, meu irmão. Isso daqui é uma realidade e eu conto para você os detalhes, tudo porque é o seguinte, segundo fontes ligadas, repito, ao Itamaraty brasileiro, Moraes estaria correndo sérios riscos de prisão nos Estados Unidos e o motivo seriam suas decisões arbitrárias de censura e perseguição política não passarem desapercebidas no exterior e ele pode acabar enquadrado por violações de direitos humanos e abuso de poder, tá? E aí, sabido disso, qual é a única forma que ele tem, inclusive, de se safar da justiça norte-americana, que repito para você, lá não é Brasil não, gente. Lá não é Brasil. E detalhe, para pagar advogado lá vai ter que pagar em dólar. E o pior de tudo, ele está sendo processado pelo dono do Rumble, que é uma plataforma parecida com o YouTube, poderosa e bilionária nos Estados Unidos, pelo Trump, que é o homem mais poderoso do mundo, e pelo Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo. Gente, o que você acha? Pela lógica, eu já falei para você, caso o presidente Bolsonaro ganhe, e ninguém tira essa eleição do Bolsonaro mais, ninguém tira essa eleição da direita no Brasil, podem fazer o que quiser. Ao exemplo do Battisti, repito para você, o narcotraficante mais procurado e perigoso da Itália, que foi extraditado para a Itália a mando do presidente Bolsonaro, porque foi condenado fora do país. O que você acha que vai acontecer? O Xandão sendo condenado nos Estados Unidos com ordem expedida de prisão lá, e o Bolsonaro na hora que ele sentar na cadeira de presidente. Para ele só resta uma saída. Porque se condenado por uma corte americana, Moraes terá poucas opções. Uma delas, fugir para Cuba ou para a Venezuela. O paraíso dos comunistas. É para lá que ele tem que mudar. É para lá que ele tem que mudar. E deixa eu falar uma coisa para você. Não tem que ficar triste, não. Ah, tô triste porque eu perdi o meu visto americano. Estou triste porque eu não posso sair mais do país e passear em Manhattan, em Nova York, no país da liberdade, com a minha esposa e com meus filhos. Não tem que ficar triste mesmo, não. Não tem. O senhor é o rei do encarceramento, o rei da ditadura. O senhor é o rei de arrancar redes sociais das pessoas do ar, de bloquear dinheiro, de perseguição, né? Poderia listar quantas coisas tenebrosas foram feitas pelo senhor aqui, que o senhor merece ser feliz em Cuba, na Venezuela, repito, paraíso dos comunistas. E pode ser a sua única saída, senhor ministro. Não seria surpresa se o ministro já tivesse articulando a sua fuga, considerando seu histórico de afinidade com as ditaduras de esquerda e sua cumplicidade com o regime petista. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Deveria estar sorrindo,
não é? Deveria estar sorrindo, porque é muito fácil contemplar a liberdade, viajar para países de primeiro mundo, não é? Passear nos Estados Unidos, enquanto centenas e centenas de brasileiros estão presos na papuda, né? Que não tiveram direito amplo à sua defesa, que foram condenados, julgados, processados num processo tão rápido, mas tão rápido, que nem que os advogados quisessem eles conseguiriam defender as suas vítimas. Quando alguns mais competentes e mais ágeis tentavam fazer a defesa, eram cerceados de acesso a autos do processo, num baita de um condenaço geral, um processo, uma canetada, uma acusação, uma prova, tá? Tudo único para condenar mais de 1000 pessoas. Isso é uma vergonha. Aí é fácil. Eu amo a liberdade, mas eu privo as pessoas. Eu amo a liberdade de expressão, falo o que eu quero. Meus amigos falam perdeu o mané. Meus amigos sobem em tribuna política sendo juízes, dizendo nós acabamos com o bolsonarismo. Não é? Chama as pessoas de bandido nos aeroportos. A liberdade de expressão ela é linda, desde que ela seja só para mim. A crítica à política é maravilhosa. Tuitar, aliás, vou trazer daqui a pouco, parece que ele perdeu a conta dele no X, hein? Não sei se foi banido ou se ele mesmo cancelou a conta dele. Essa é outra informação bomba também que eu vou trazer daqui a pouco, que o Xandão não tem mais sua conta ativa na plataforma do X. Como eu sei que a minha opinião é criminosa aos olhos e às mentes dos nossos ministros do STF, dessa vez eu nem vou dar opinião, eu vou apenas compartilhar a opinião de um renomado observador da Casa Branca durante uma entrevista, uma participação no painel do Metrópolis. Vou falar nada, vou deixar você escutar essa pessoa falando. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. Como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Aqui ele está querendo dizer que o judiciário americano não é sensacionalista, não dá entrevista, só fala nos autos e não tem essa loucura da vaidade. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano enquanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao judiciário, ao Supremo brasileiro. Você vê que ele está lá nos Estados Unidos, está falando, está fazendo crítica, mas está morrendo de medo de também ser preso, né? Mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo?
A carapuça está servindo. Não, essa parte aqui eu quero... Vamos escutar de novo? Por que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não... Ah, é? Os Estados Unidos dependem do Brasil? Não sabia disso, não. Pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial. Porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. O problema, que aí eu acho que o observador não sabe, é que o governo do Donald Trump nem atende às ligações do Itamaraty. E o Itamaraty está tentando ligar há vários dias, mas nem sequer são atendidos. Porque o governo americano sabe o que aconteceu no Brasil e nem reconhece esse governo como legítimo e muito menos dá atenção para eles. Então, se o Lula for lá, ele vai passar vergonha de não ser atendido, de não passar pela porta da Casa Branca. Essa é a vergonha que o Brasil está passando internacionalmente agora. Eu volto a repetir. Acabou de sair uma matéria no The Economist mostrando que o Brasil caiu 6 posições no ranking de democracia por causa das ações do Alexandre de Moraes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito,
Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro! Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.